Tem aquela teoria também que você lançou aquela vez, que você vê aqui, que o mundo de One Piece ele pode girar para dar aquele encaixe e de repente pode ser que surja essa ilha lá. Teve uma japonesa, foi uma das melhores teorias que eu li nos últimos tempos, assim, pra mim é até canônico. Mas ela achou um negócio que estava na nossa cara o tempo todo. A teoria dela é que os polos magnéticos foram invertidos do mundo de One Piece. Polo Norte e Polo Sul foi invertido. Isso causou um aumento do mar. E você tem a cena do Shanks e do Buggy falando: o Polo Sul é mais frio? Não, o Polo Norte. Mas onde é o Polo Sul e o Polo Norte de One Piece? Onde é? O mundo é simétrico. E aí ela trouxe essa teoria. Só que assim, o que me ganhou, cara, é que o mapa de Jaya e o mapa de Skypiea, quando juntos para formar o crânio, os polos ali não batem norte, sul, leste, oeste. Aparece eles separados, mostrando onde é o norte, onde é o sul. E quando você junta, não bate. Não é norte com norte, sul com sul. Ah, fica invertido. Tá norte pra baixo e o outro tá norte pra cá. E como uma ilha foi jogada... A gente sabe que Shandora foi destruída no século perdido, há 800 anos. E como uma ilha tava lá embaixo e foi jogada pra cima, talvez quando houve essa inversão de polos, os mapas também mudaram. Então o mapa de Skypiea tá com o detalhado como o século perdido, mas o de Jaya não. Isso pra mim foi absurdo, assim. Cara, você tava na nossa cara o tempo todo. Você junta os dois mapas, não bate. Norte e sul. Aí sabe os mapas separados é diferente. Isso aí foi só um erro do Oda. Pode ser. Aí agora ele vai falar, já que agora eu vou ter que dar uma explicação. Não, pode ser. Já vem outro. Pode ser, às vezes ele colocou ali e não conferiu. Doideira isso aí, cara. Mas foi uma observação sinistra. Aí ela achou isso e eu falei, cara, que absurdo isso, assim. Muito louco, porque isso explicaria o aumento do nível do mar. Porque você tem muita temática em One Piece sobre dilúvio, né? Você teve agora com o Lúcia subiu 1 metro da água, mas você tem já a Arca Noa, que é a arca do grande dilúvio bíblico. Você tem Zou, você tem Wano e você tem a Ilha dos Homens Peixes. São 3 ilhas que não estão com o governo mundial, todas preparadas para um grande dilúvio. Todas preparadas contra o aumento do nível do mar. Então talvez já tenha acontecido no século perdido e por isso que Laugh Tale pode estar embaixo da água. Inclusive, o mundo de One Piece todo, o que a gente vê das ilhas, de repente são picos de montanhas. Ah, doideira. E toda a Pangeia, o continente único, tá só embaixo da água ali. Então o One Piece é um grande ralo. Isso é engraçado. Né? E aí essa reconfiguração que o One Piece faria, de arrumar os polos, abaixaria o nível do mar, revelaria todos os continentes. Muito legal, cara, essa teoria. Muito legal. A teoria muito foda, velho. Tem até um complemento que dá pra fazer que a gente vê, né? O Castelo Pangeia, né? Sim. O clássico Castelo Pangeia na Terra Sagrada de Marijoa. E aí até perguntaram pro Oda, né? Que história é essa de Pangeia? Pangeia, a gente sabe do mundo real que foi o continente primário, né? O primeiro continente. E aí, como é que explica isso? Enfim, ele dá umas desconversadas ali, né? Faz aquelas brincadeiras ali. Mas você pensa, pô, o que isso significa, né? Aí quando você para pra pensar no Ors, lá de Thriller Bark, ele tem uma alcunha muito interessante, que é de arrasta continentes. Só que a gente nunca viu ele arrastando nenhum continente na história. Aí você pensa, pô, será que ele no passado não foi usado? A raça dele não foi usada justamente pra algo do tipo, sabe? Pra arrastar os continentes, pra arrastar as ilhas, pra que remodulasse, enfim, da forma como o governo quisesse, ou sei lá quem quisesse. Então, é uma possibilidade, sabe? Talvez no começo, realmente, existisse um grande continente unificado. Tanto que é muito louco esse lance da reflexão da unificação, que eu acredito muito que Joy Boy, no passado, ele almejava essa unificação dos povos, sabe? Unificação das raças, unificação dos povos e juntar tudo ali numa coisa só e vamos ser todo mundo igual, sabe? Uma peça. Uma peça. O que tem tudo a ver com a Pangeia também. Que seria exatamente uma Pangeia. Poderia, no passado, ser uma grande Pangeia, né? E o grande reino antigo fosse realmente, né, um continente inteiro só, sabe? Um lugar inteiro só. E aí, depois, ele teria sido separado, remodulado, enfim, que a gente não sabe exatamente como, né? Mas talvez fosse dessa forma. E eu gosto muito dessa reflexão da unificação, porque também foi abordada muito em Mag. Mag tem o rei Salomão,
pra quem assistiu o Mag, não sei se você já do assistiu Simba, um pouquinho, né? Do Simba. No flashback, no passado e tal, tinha o rei Salomão, que ele foi o cara responsável por tentar unificar o mundo, né? Só que, apesar dele ser a pessoa mais propícia a isso, a pessoa mais benéfica, com a melhor boa vontade do mundo, ele não conseguiu. Tipo, ele foi traído, os conflitos não acabavam, sabe? Ele foi traído e aí a galera teve que literalmente mudar de mundo. Olha só que louco, né? Foram pra outro mundo. E aí em One Piece, eu acredito que tenha acontecido muito isso no Século Perdido, sabe? De Joy Boy ele ter desejado essa unificação, não só das raças, mas fisicamente, sabe? Das pessoas, de forma a garantir a liberdade delas. Seria uma forma de liberdade onde ele, através da unificação, tentaria alcançar esse objetivo. Só que talvez não unificar uma raça, unificar tipo um continente inteiro, tenha dado ruim, né? Tipo, você concentrar tanto poder num lugar só. Talvez ele também tenha sofrido um golpe. Assim como aconteceu em Mag, por exemplo, enfim, sabe? Mas seria, a princípio, uma ideia positiva dele tentar unificar as coisas. Tanto que hoje é proibido existir um rei do mundo, né? Sim. O rei do mundo é proibido, porque não pode uma pessoa só governar o mundo inteiro, em tese. Porque, pelo visto, eles já perceberam que isso no passado acabou dando ruim. Por isso que talvez o trono já tenha tenha, vazio. talvez o trono vazio tenha surgido como uma resposta a algo que já tenha acontecido Algo e que já tentado. aconteceu. E acabou dando ruim. Tem a fala do Rayleigh, né? Que é sempre aquela coisa, a gente sempre fala das coisas né? Que o reino antigo é bonito, que quer dar comida pra todo mundo e não sei o quê, mas tem a fala do Rayleigh dizendo pro Luffy, Chapéu de Pau, falou, ó, quando você chega lá, talvez você tenha um entendimento diferente do nosso. Isso pra mim tem algo a mais, algo que não seja tão bom. Talvez o reino antigo tenha feito alguma coisa não tão boa assim em relação ao mundo. Pode ter sido o governante. Você falou algo no teu vídeo recente que a gente tava trocando ideia do Barba Negra, que até da possibilidade do reino perdido, do século perdido, ter sido um século pirata mesmo, né? Governado. Você falou alguma coisa disso, não falou também? O Joy Boy, no caso, seria o primeiro rei pirata, né? Que teria sentado no trono, talvez mesmo, assim? Vocês acham? A questão é... Por que 20 reinos se juntaram pra atacar? O que foi vendido pra esses 20 reinos ao ponto deles se unirem e lutarem contra o reino antigo? É porque o reino antigo era errado. Foi falado alguma coisa. Foi falado alguma coisa pra esses 20 reinos que não agradou eles que o reino antigo tava fazendo. Então, sei lá, tava usando recurso da terra. Não dá pra saber. Talvez tenha alguma coisa mais obscura por trás da história do reino antigo. Tem coisas boas, talvez fossem pra ser concretizadas. Mas tá em aberto ainda, mais que você fala do Ray. Porque senão seria um surto coletivo, né? Todo mundo querendo atacar um só. Sim. Talvez assim, eu imagino algo como o progresso acima de tudo, sabe? Tipo, o reino antigo tendo essa vontade de se expandir e levar, não é democracia para o mundo, mas tipo, ele realmente expandir os territórios dele a ponto de, não, vamos tentar realmente unificar o mundo para garantir a liberdade. E talvez dessa forma a gente tenha que, sei lá, destruir a Red Line, a clássica teoria, né? Fazer várias coisas. Você tem a Akuma no Mi, né? A Akuma no Mi foi criada pelo povo do Reino Antigo, que era uma alta tecnologia, mas que o mar vê como uma coisa antinatural.